Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro e nosso vídeo de hoje vai ser um vídeo de crochê oval, tá bom? Eu tô querendo fazer um tapetinho oval e eu queria um gráfico que fosse bem simples, porque eu vou usar um barbante matizado. Então, quando eu uso fio matizado, né? Fio matizado seria assim, né? Eu não gosto de procurar pontos muito elaborados, porque eu acho que a cor assim matizada não valoriza o ponto. Então eu sempre busco pontos bem simples, porque o que vai chamar a atenção no trabalho é o matizado da linha, né? No meu caso, do barbante. Então eu encontrei um gráfico bem simples, gostei dele. Só que a receita e o gráfico, né, era para um tapete do tamanho assim por volta de 1,30 m por 58 centímetros. E aí dizia exatamente quantas correntinhas começar, assim por diante. Só que eu não quero um tapete assim tão grande. Na verdade, eu medi por um outro meu, eu quero um tapete com cerca de 54 por 38 centímetros. E aí eu me perguntei, né, como adaptar o gráfico a um tamanho menor. E aí eu descobri uma técnica muito fácil, encontrei, né, uma técnica muito fácil para fazer isso. E aí eu vou utilizá-la e a gente vai analisar se pode dar certo, né? O cálculo para saber quantas correntinhas eu tenho que começar é pegar o 54 e diminuir por 38. Então, 54 menos 38, aqui vai dar 6 e aqui vai dar 1. 54 menos 38 é 16. Então, eu tenho que fazer 16 centímetros de correntinha para começar esse meu trabalho. Vão ser 16 centímetros de correntinha. E no meu caso aqui, né, do meu trabalho, o meu desenho vai ser múltiplo de 3. Então, eu vou ter que ficar fazendo correntinhas assim de 3 em 3 até chegar a 16 centímetros, tá? Então, isso que eu vou fazer aqui com vocês. Vou fazer aqui a minha laçada inicial. E aí, vou fazendo assim de 3 em 3. 1, 2, 3. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. E assim por diante, tá? Porque se eu deixar para contar depois que eu chegar aos 16 centímetros, 16 centímetros é até pouco, né? Um tamanho pequeno. Mas se fosse para um tapete maior, que talvez eu tivesse que fazer até mais de 100 correntinhas, se eu esperasse chegar até o final para depois contar um monte de correntinha que eu fiz, né, ia dar trabalho. Então, como eu sei que eu tenho que fazer múltiplo de 3, eu vou assim, 3 em 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, até chegar, no meu caso, aos 16 centímetros. Então, quando eu chegar lá, eu vou voltar para mostrar a primeira carreira. Bom, então, eu fiz meus 16 centímetros de correntinha e aí agora eu vou iniciar a primeira carreira. Para subir para a próxima carreira, eu vou fazer 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto aqui na 4ª correntinha a partir da agulha. Essas 3 primeiras vai ser o meu primeiro ponto alto. Então, o segundo ponto alto vai ficar aqui na 4ª correntinha. E aí eu vou fazendo um ponto alto
para cada correntinha de base, tá? Eu vou pegando uma por uma. Vou fazer mais uma com vocês, ó. Não pula nenhuma correntinha. E assim vai, um ponto alto para cada corrente de base. E aí eu vou chegar até aqui a minha última correntinha e volto para mostrar a virada. Então, eu cheguei aqui ao final da minha carreira e eu vou fazer agora a virada do trabalho. O crochê oval, o que a gente conta como uma carreira é a volta toda, tá? Então aqui eu não terminei a minha primeira carreira, aqui eu tô na metade da minha primeira carreira ainda, tá bom? Então aqui, para o canto do trabalho, nós vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. E aí eu venho aqui na primeira correntinha aqui, ó, onde eu fiz o primeiro ponto alto, quer dizer, o último ponto alto, na verdade, né? E eu vou fazer aqui no mesmo lugar, ó, o meu primeiro ponto alto de baixo. E aí eu já vou aproveitar, ó, e já vou esconder esse fio, a laçada inicial e esse fio aqui nos meus próximos pontos altos. Então, agora de novo, é ponto alto em cada correntinha de base. Isso aqui que vai ser a nossa virada. E aqui, ó, no próximo ponto, cuidado para não perder nenhum, tá? Vamos fazer um ponto alto em cada ponto de base. Vou fazer mais um aqui com vocês, ó. E aí vai ficar assim, a nossa virada com 5 correntinhas e os pontos. Eu vou fazer até aqui e aí vou mostrar a virada aqui também para a próxima carreira, tá bom? Bom, então eu cheguei aqui quase ao finalzinho, né, da minha primeira carreira. E agora eu vou dar uma outra dica muito importante quando você vai variar o tamanho do crochê oval, mas você tá seguindo um gráfico, que é o meu caso. Eu tenho um gráfico e eu tô mexendo no tamanho dele. E o meu, no caso do meu gráfico, ele tem um desenho que se repete. Então, é nessa hora da repetição do desenho que você ou cresce o trabalho ou diminui o trabalho, que é o meu caso, né? Eu quero diminuir. Então, eu não vou diminuir lá no bico do trabalho, lá no arremate, que é justamente a parte que dá aquele tchan, né? Eu tenho que mexer justamente na parte que se repete, que não vai fazer diferença nenhuma se eu tenho mais carreiras ou menos carreiras. Então, como que você vai calcular isso? A quantidade de carreiras, né, para você adaptar o gráfico. Então, aqui é uma carreira completa. Lembra que eu falei? Carreira oval é um lado e outro. Então, vamos ver que tamanho que ficou a minha carreira completa. Os dois lados juntos deu 3 centímetros, né? Então, vamos botar aqui, ó. Cada carreira minha é de 3 centímetros. A largura total que eu quero do meu tapetinho, a largura é de 38 centímetros. Então, quantas carreiras que eu vou precisar fazer no total do trabalho? Eu vou pegar o 38 e vou dividir por 3.
O resultado vai dar um número quebrado, vai dar 12,66. Então, eu vou arredondar para 13. Então, o meu trabalho, para ter cerca de 38 centímetros, eu tenho que ter um total de 13 carreiras. Só que no meu gráfico, a parte de repetição, que é onde eu posso mexer, tem 14 carreiras. Ou seja, para ter o tamanho que eu quero, eu perderia, né, toda a parte do barrado do tapete. Então, o que eu tenho que fazer? A parte final, já eu contei lá no meu gráfico, a parte final, onde tem o bico, onde tem o passa-fita, tem 8 carreiras. Então, o final do meu trabalho tem 8 carreiras. Então, eu tenho que ter 13 carreiras e o final tem que ter 8. Então, 13 menos 8 dá 5, né? Então, eu tenho que fazer só 5 carreiras da repetição do trabalho e aí já entrar na primeira carreira da parte final do meu tapete, tá bom? Então, essa dica é boa quando você precisa mexer no gráfico, como é o meu caso, né? Se você já só estiver fazendo de cabeça o seu tapete, aí basta aquela medida das correntinhas e aí você vai subindo a quantidade de carreiras até chegar do tamanho que você quer. Mas no meu caso, eu tenho um gráfico, quero seguir, então eu tenho que adaptar o gráfico. Então aí eu também tenho que fazer esse cálculo aqui da quantidade de carreiras e ver que adaptação eu posso fazer. Então, em vez de fazer 14 carreiras da repetição do desenho, eu só vou fazer 5, tá? Para o meu tapete ficar bem menor. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica também. Vamos agora, então, continuar a primeira carreira. Eu vou terminar a primeira carreira e fazer a virada com vocês. Bom, então eu vou terminar aqui a primeira carreira, fazendo o meu último ponto alto aqui nessa correntinha de base. E minha correntinha tá apertadinha. Ah, consegui. E eu vou fazer essas mesmas 5 correntinhas que tem aqui, eu vou fazer aqui também. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí eu venho aqui na minha terceira corrente de altura aqui e fecho a carreira com ponto baixíssimo. Tô querendo pegar 2 fios em vez de um só aqui. Pronto. Então, eu fecho a minha carreira com ponto baixíssimo. E eu fiquei com uma argola aqui e uma argola aqui. Agora, assim, nós terminamos a primeira carreira. Então, vamos iniciar a segunda carreira, onde começa o nosso desenho, né? Então, eu vou subir aqui 3 correntinhas, que vai ser meu primeiro ponto alto. E vou fazer um ponto alto aqui, já nesse primeiro ponto alto. Tá vendo que eu tenho as 3 correntinhas e eu tenho um ponto alto aqui. Eu não posso perder ele não, tá? Porque senão vai diminuir a quantidade de pontos, ok? Ó, correntinha com a correntinha em cima, ponto alto com ponto alto em cima. Então, são 2 pontos altos, uma corrente de espaço, aí você pula esse próximo ponto alto aqui e vai fazer mais 2 pontos altos. É um desenho bem simples, o segundo ponto alto. É um desenho bem simples mesmo, porque eu tô fazendo com a linha matizada. E aí é bom que o pessoal aí do crochê para iniciantes pode fazer também, né? Então, uma corrente, pula um ponto alto e faz mais 2 pontos altos. 1 e 2.
Vou fazer mais um grupinho com vocês. Uma corrente, pula um ponto alto e faz 2 pontos altos. 1 e 2. Então, eu vou fazer esse meu desenho até aqui para mostrar a virada para o outro lado da carreira. Então, cheguei aqui ao final, né, da minha carreira e eu tenho que terminar certinho o ponto alto em cima do ponto alto final, tá bom? Agora, vamos fazer a virada. A virada vão ser 2 correntinhas. E aí, vamos fazer um ponto alto aqui dentro do arco. Uma corrente de espaço e mais um ponto alto no arco. Uma corrente de espaço e mais um ponto alto dentro do arco. Já tenho 3, eu tenho que ter 6 pontos altos no total. Uma corrente, o 4º ponto alto. Uma corrente, o 5º ponto alto. Uma corrente, o 6º ponto alto. Essa vai ser a minha virada, né? Uma corrente, 6 pontos altos com uma corrente de espaço. E aí, para terminar a virada, vão ser 2 correntes, igual no começo. E aí, vou fazer o meu primeiro ponto alto aqui em cima do ponto alto da carreira anterior. Para ficar igualzinho aqui, ó. Ponto alto sobre o ponto alto final e aqui também. Aí, agora continua o desenho, né? São 2 pontos altos. Uma corrente, pula um ponto de base, faz 2 pontos altos no seguinte. Nos seguintes, na verdade, né? Senão fica parecendo que é no mesmo ponto. Então, são 2 pontos altos sobre cada ponto de base. Uma corrente, pula um ponto alto e faz 2 na sequência. 1 e 2. Ok? Então, continua na mesma sequência daqui de baixo, tá? Então, eu vou terminar, chegar lá até o final para mostrar a virada de novo. Então, eu cheguei aqui ao final da minha carreira e aí eu tenho que fazer a mesma virada que eu fiz aqui, né? Então, vou fazer 2 correntes e aí vou fazer um ponto alto aqui na alça. Uma corrente, o 2º ponto alto na alça. Uma corrente, 3º ponto alto. Uma corrente, o 4º ponto alto. Uma corrente, o 5º. Uma corrente, o 6º. Fiz os 6. Aí, para terminar, 2 correntes. E aí, você fecha a carreira aqui na 3ª corrente de altura, com ponto baixíssimo. Passou. Já tem pontinho bem apertado. Então,
terminamos a segunda carreira, ok? Vamos para a terceira. Então, vamos iniciar a terceira carreira com 3 correntes, 2, 3, e aí fazer o ponto alto em cima de ponto alto. Esse desenho não vai mudar, tá? E todo crochê oval é assim, a parte reta nunca varia, tá? A parte reta vai ser sempre igual, sempre a mesma quantidade de pontos. O que vai precisar variar é a parte circular do trabalho, que aí você tem que ir fazendo os aumentos para o trabalho não fechar e não ondular. Mas essa parte reta aqui vai ser sempre igual, ok? Então, uma corrente de espaço, aí vem para o próximo ponto alto, faz um ponto alto, aí faz outro ponto alto. Isso não vai mudar, tá? Uma corrente, vou fazer mais um com vocês. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Então, vou fazer o meu até chegar aqui na virada do trabalho, ok? Eu cheguei aqui ao final da carreira e na virada nós temos que aumentar a quantidade de pontos. Então, para cada ponto alto da virada, nós vamos fazer 2, tá? Então, aqui eu sempre vou começar com 2 correntinhas, ok? Então, 2 correntinhas. E aí, no próximo ponto alto, eu vou fazer 2. Então, 1 e 2 no mesmo lugar, tá? Para aumentar. Quando você faz 2 pontos em cima de um ponto só, você tá aumentando. Aí, agora volta para uma corrente de espaço, né? Que é o padrão da virada. Vamos para o próximo ponto alto e vamos fazer 2. 1 e 2. Vou fazer mais um com vocês, ó. Uma corrente de espaço, no próximo ponto, faz 2. Então, esse é o padrão da virada dessa carreira, tá? 2 pontos altos em cima de cada um da carreira anterior, com uma corrente de espaço. Eu vou terminar minha virada para voltar. Cheguei aqui ao final da virada, meu 6º aumento em cima do 6º ponto alto e vou voltar para a parte reta do meu trabalho. Vou fazer 2 correntes e aqui no primeiro ponto alto já começar o padrão, 2 pontos altos, né? Aqui tem um, vou fazer o segundo, uma corrente, pula esse espaço, né? Vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Vamos lá. Um ponto alto, outro ponto alto. Vou fazer mais um com vocês, ó. Uma corrente, vai para o próximo ponto alto e faz 2 pontos altos. Desculpa. 1 e 2. Ok? Então, vou seguir esse padrão aqui na minha parte reta até chegar lá para a próxima virada. Então, cheguei aqui, né, no final da parte reta, né? E aí, vamos para a virada de novo. A virada vai ser igualzinha do outro lado, né? 2 correntes para iniciar a virada. E aí, sobre cada ponto alto, você vai fazer um aumento. O segundo ponto alto no mesmo lugar.
2. Uma corrente de espaço, no próximo ponto alto, um aumento. 1 e 2. Uma corrente de espaço, um aumento. 1 e 2. Ok? Igualzinho do outro lado. Então, vou terminar minha virada e já volto. Cheguei aqui ao meu sexto ponto alto com o meu sexto aumento. Vou fazer 2 correntinhas. E aí, na minha terceira corrente de altura, vamos fechar com ponto baixíssimo. Ok? Um detalhe bem importante quando a gente está fazendo crochê redondo, que no caso aqui é oval, mas o oval nada mais é do que você fazer metade de um círculo do lado e metade do círculo do outro, tá? Então a regra acaba sendo a mesma do crochê circular. Vocês perceberam que eu fiz 6 aumentos, não foi? Em cada ponto eu fiz 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conforme você vai aumentando o trabalho, essa quantidade de 6 aumentos tem que continuar. Então, você vai ter que continuar distribuindo só 6 aumentos. O resto vai ser ponto alto normal, sem aumento, tá bom? Então, na próxima carreira que a gente vai iniciar, quando chegar lá na virada, vocês vão ver isso, tá? Mas é bom sempre ter em mente, a quantidade de aumentos que você fez é a que você vai manter até o final do trabalho. Então, mesmo que você queira fazer um tapete maior que o meu, basta seguir essa regra de 6 aumentos na virada, que aí vai dar certo, tá bom? Então, na próxima parte, nós vamos para a quarta carreira. Então, vamos iniciar a quarta carreira e essa parte reta vai ser sempre igual, né? Então, 3 correntes de altura. Ponto alto aqui sobre o ponto alto. Uma corrente de espaço. Ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente de espaço. Ponto alto sobre ponto alto. 1 e 2. Essa parte reta do oval não vai mudar, tá bom? Então, até por isso que é nesse momento que você pode variar o tamanho do trabalho. Então, eu vou terminar a minha para chegar lá na virada. Então, cheguei aqui ao final da parte reta e vou entrar aqui na virada de novo. Então, vou fazer 2 correntinhas para fazer aqui a virada. Lembra que eu falei que eu tenho que manter os meus 6 aumentos? Então, eu vou fazer o seguinte, no primeiro ponto, eu só vou fazer um ponto alto simples. E aqui no segundo ponto eu vou fazer o aumento. O segundo, ó, no mesmo lugar. Então, eu mantive o meu primeiro aumento aqui. Eu não aumentei a quantidade de aumentos, vamos dizer assim, né? Eu fiz um ponto simples e esse primeiro aumento que eu fiz aqui, eu fiz no segundo ponto. Então, uma corrente de espaço. De novo, olha, aqui no primeiro eu vou fazer um ponto simples. E vou fazer o aumento no segundo ponto. O primeiro aumento, quer dizer, já é o segundo aumento, né? O segundo ponto alto no mesmo ponto. Aqui, ó.
um ponto simples e um aumento. Vou fazer mais um com vocês, ó. Uma corrente de espaço. No primeiro ponto eu não aumento. Vou fazer só um. E aí no segundo ponto que eu vou fazer o aumento. Aqui, ó. No segundo faço no mesmo lugar. Então, percebeu? Eu tenho 3 aumentos embaixo, eu tenho 3 aumentos em cima. E o resto dos pontos eu fiz simples, tá vendo? Então, eu vou terminar a minha volta para mostrar o resultado e iniciar o outro lado da carreira. Então, cheguei aqui ao final da minha virada e vocês podem perceber que eu mantive os 6 aumentos. Eu comecei a virada com 6 pontos altos, né? 1, 2, 3, 4... Aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, isso me deu a base para 6 aumentos na segunda carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, aqui eu continuo. A carreira aumentou a quantidade de pontos, mas, ó, continuo com 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. Isso não vai mudar. Então, vocês vão crescendo o trabalho, tem que manter a quantidade de 6 aumentos só. O resto você vai enchendo com pontos simples, porque a quantidade de aumentos tem que ser sempre a mesma. Agora, caso que isso varia um pouquinho de pessoa para pessoa, esse é um padrão geral que normalmente dá certo. Mas se por um acaso seu trabalho começar a fechar seguindo esse padrão de aumento, aí você aumenta mais um pouquinho. Mas aí você vai ter que ir testando para resolver o problema do trabalho fechar, tá? Mas normalmente essa regra funciona, tá? Você manter o mesmo padrão de aumento e aí o resto você vai fazendo com pontos simples, ok? Então, vamos de novo para a parte reta do nosso trabalho. Vão ser 2 correntes. Eu venho aqui no ponto alto e vou fazer os 2 pontos altos aqui da parte reta. Tá bom? Então, eu vou chegar até lá o final para mostrar essa virada novamente para vocês. Então, cheguei aqui ao final da parte reta e vou fazer a virada com vocês de novo. Então, vão ser 2 correntes. O primeiro ponto eu faço um ponto simples. E um aumento aqui no segundo. O outro ponto alto, ó, no mesmo lugar. 2. Eu tenho que manter os 6 aumentos, estão lembrados, né? Uma corrente de espaço. No primeiro ponto eu não faço aumento. No segundo eu faço o aumento. No mesmo lugar. Uma corrente. No primeiro ponto eu não vou fazer o aumento. No segundo eu vou aumentar. Aumentei. Ok? Então, esse é o padrão dessa virada que é igual do outro lado, né? Então, eu vou terminar a minha e já volto. Terminei minha virada, só com os 6 aumentos, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. E agora eu vou terminar minha carreira com 2 correntes. E aí, na terceira corrente de altura, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Tá? Então, a próxima carreira vai ser a minha última carreira
dessa repetição aqui central. Depois que eu terminar a minha próxima carreira, eu já vou entrar, já vou pular no meu gráfico e já vou começar a fazer a parte final, tá bom? Então, eu vou aqui vou começar, tá, com vocês, a minha quinta carreira, aquele esqueminha, né? Essa parte não muda, são 2 pontos altos, uma corrente, e aí vou fazendo esse lado reto todo. Eu vou fazer a minha para mostrar a virada lá para vocês. Então, cheguei aqui no final e vou fazer aqui a virada com vocês. Então, vão ser 2 correntes. E aí, estão lembrados, né? Eu continuo com o esquema de 6 aumentos. Então, não posso aumentar mais do que 6 vezes. Então, eu vou fazer... Aqui eu tenho um grupinho de 3. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto simples. Vou fazer um aumento no meio. Aqui nesse ponto do meio, eu vou fazer o aumento, ó, no mesmo lugar. E aí, no próximo ponto, eu faço outro simples. Então, meu primeiro aumento tá aqui embutido entre o resto dos outros pontos simples, tá bom? Aí, para quem vai querer aumentar mais o trabalho, né? Para seguir esse padrão aqui que eu tô fazendo, o ideal é vocês manterem o aumento sempre próximo ao meio do grupo, do bloco, tá bom? Porque dá um pouquinho de diferença se você aumentar no começo, no primeiro ponto, ou aumentar no último ponto, vai dar diferença no desenho. Mas fica bonito também, aí vocês podem ir escolhendo, né? Faz um com aumento aqui no final para ver o que acontece, tá? Para esse padrão aqui que eu quero fazer, eu vou manter o aumento no meio. E aí eu vou parar aqui, essa aqui é a minha virada da parte de repetição, é a última, né? Depois vem a parte do bico. Mas se eu fosse continuar aumentando aqui nessa parte da repetição, eu manteria sempre o aumento no meio, tá bom? Então, vamos lá. Uma corrente. No primeiro, faz um ponto simples. No segundo, no do meio, faz o aumento. O segundo no mesmo lugar. E o terceiro aqui, ó. Então, eu mantive esse aumento aqui e o resto eu preenchi com ponto simples. Vou fazer mais um com vocês, tá? Uma corrente de espaço. No primeiro ponto, faz um simples. Aqui no do meio, faz o aumento. O segundo no mesmo lugar. E no último, um ponto simples. Então, eu mantive até agora os meus 3 aumentos. Esse é o padrão dessa virada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar minha virada, eu vou até chegar aqui de novo para fazer mais uma vez a virada com vocês, tá bom? Porque essa parte aqui é toda igualzinha, ok? Então, eu vou adiantar o meu trabalho. Então, dei a volta toda, né? Cheguei aqui de novo na parte da virada. Então, vou fazer mais uma vez essa virada com vocês. 2 correntes. Venho aqui, faço um ponto alto. No ponto do meio, eu vou fazer o aumento. No mesmo ponto.
ponto aqui faço outro ponto alto. E aqui no último ponto faço um ponto simples. Botei, vou manter o ponto alto no meio do bloco, né? O aumento no meio do bloco. Uma corrente, no primeiro ponto faço um simples. No segundo ponto, faço o aumento. O segundo ponto aqui no mesmo lugar. E aqui faço outro ponto simples. Então esse é o padrão, né? Eu vou parar de fazer as repetições agora, né? Essa aqui é a minha quinta carreira, 1, 2, 3, 4, 5, eu tinha calculado isso, né? Que essa parte de repetição eu teria que fazer só por 5 carreiras. E agora eu vou terminar aqui minha volta e fechar aqui com ponto baixíssimo, para depois já entrar na parte final do trabalho. Se vocês quiserem continuar a aumentar o trabalho de vocês, basta ir seguindo esse padrão de aumentos, tá? Em cada grupinho desse, você põe um aumento só. No total, são sempre 6 aumentos, tá? Isso não pode esquecer, ok? Então, gente, essa vai ser a primeira parte, né, do nosso crochê oval. E na próxima parte eu vou entrar já na parte do bico. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem nas suas redes sociais e dá aquelas famosas curtidinhas para mim, tá bom? Então, gente, obrigada por assistirem. Tchau, tchau e até a próxima.